Olá, pessoal! Graças a Deus por Ele a cada dia renovar as nossas forças para continuarmos a nossa grande jornada física e espiritual. A palavra de Deus, ela nunca e jamais vai nos deixar confundidos. Quantas pessoas já se levantaram contra a palavra de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento e perderam as suas batalhas. Por quê? Porque não deram a oportunidade da palavra de Deus ser espalhada. Muitos homens e mulheres na Bíblia que buscaram o Senhor conseguiram vencer as suas batalhas. Por quê? Porque confiaram naquilo que Deus falou. Irmãos, o mundo, comparado com outros planetas, nós temos visto que o nosso planeta, o planeta Terra, é muito pequenininho. E, como eu já disse para vocês e volto a dizer, que aqui neste mundo matéria é apenas uma escola para que nós possamos passar para a verdadeira vida. Uma vida que nunca mais nós vamos ter sofrimento, angústias, algumas pessoas por falta de alimento, não é verdade, irmão? Por falta de compaixão, de amor. Mas viveremos com Cristo, com Deus para sempre. Mas quando Jesus pisou aqui nesta terra, ele deixou muitas coisas importantes para que nós pudéssemos e para que nós possamos alcançar a vida eterna. Para que nós possamos realmente encontrar uma vida eterna, nós vamos precisar seguir aquilo que Cristo falou. E um dos grandes requisitos da palavra de Deus se encontra em Mateus capítulo 6. Jesus, ele falou em Mateus capítulo 6 em dar esmolas, na oração, né? Foi quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, né? Um texto muito famoso, livrai-nos de todo mal, que é através da oração. Tudo isso ele disse para fazer em secreto. E uma das coisas que Cristo falou, e é o que eu vou estar dizendo para vocês hoje, é sobre o jejum. A palavra de Deus diz que Jesus diz tudo isso para que você entre no seu quarto em secreto. Que ninguém saiba que você está fazendo essas coisas. Quando você der esmola, você entra, você simplesmente não precisa mostrar para ninguém que você está dando esmolas. A oração, entre no seu quarto em secreto. O jejum, ninguém precisa saber que você está jejuando. E ele diz, esse terceiro requisito que Jesus dá para nós, para quem está vivendo nessa terra esperando uma vinda vindoura. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16, diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade, né, eu afirmo-vos que digo que já receberam o seu galardão. Jesus estava falando dos hipócritas porque eles já tinham recebido o galardão. Como assim? Eles já tinham recebido a sua porção. E não era uma porção grande, era uma porção de engano. Porque não coincidia com aquilo que realmente Jesus estava falando. E no 17 diz, porém tu,
Quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê em oculto te recompensará. Quando Jesus começa a falar essas coisas, todas as três coisas que ele fala nesse começo de Mateus, capítulo 6, Jesus está falando para fazer tudo em secreto. Você está dando esmola? Dá em secreto. Você vai orar por todos os assuntos na terra, que é necessidade, ora, fecha a porta do teu quarto e ora. Ele está dizendo também o jejum, que ninguém precisa saber que tu estás jejuando. E a palavra de Deus, irmãos, ela fala muito de jejum. A Bíblia diz que quando Davi ele teve, um caso com Betseba, antes de Betseba ser a sua esposa, um caso de adultério, Davi jejuou para que o seu filho não morresse, não é verdade? Mas infelizmente o filho morreu, mas Davi jejuou. E quando os profetas vieram, o profeta veio perguntar a ele por que ele parou de jejuar, ele disse, o garoto morreu, então não há necessidade mais de jejuar, mas Davi jejuou. A Bíblia diz que no dia da expiação foi conhecido como dia de jejum. Está lá em Levítico, meus amados irmãos. Levítico capítulo 23, que o povo começou a jejuar no dia da expiação. Jonas, o profeta Jonas entrou na cidade e a palavra de Deus diz que Jonas disse que Nínive ia ser destruída. Então ele proclama um jejum ao rei, a todos, que jejuassem para que não fosse destruída aquela cidade. Então, eu sempre digo aqui em casa, digo para as pessoas, que jejum é para momentos especiais. A gente não deve jejuar todos os dias, se não for necessário. Moisés, a Bíblia diz que ele jejuou durante 40 dias. Jesus, o próprio Jesus, também jejuou durante 40 dias. Mas foi tudo específico, coisas graves, coisas que... Então, eu quero dizer que o homem, a mulher de Deus, através do Espírito Santo, ele tem que fazer os jejuns quando for muito importante, um problema de saúde, um problema financeiro, há uma perseguição muito forte de alguém, de pessoas, uma tribulação muito pesada, então devemos entrar em jejum. E o jejum que sempre agrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Deus, é aquele jejum que é um jejum muito importante. É um jejum que nós entregamos todo o nosso ser a Deus. Então, Jesus vem dizendo que esse jejum, ninguém precisa saber. Você está no seu trabalho, você está jejuando, ninguém precisa saber. Você está em casa, ninguém precisa saber. Lave o seu rosto, coloca a melhor roupa que você tem, coloca uma boa roupa no caso, e jejue. Porque o jejum, irmãos, é um abridor de portas, o jejum é um abridor de conseguir falar com Deus, de conseguir ter uma comunhão maior com Deus. Muitos homens e mulheres de Deus jejuaram para obter o seu favor. Então, eu convido a cada um que quando tiver em aperto, jejuar ao Senhor. Mas também, irmãos, nós podemos fazer um jejum em ação de graça ao Senhor Deus, de agradecimento por tudo que Ele tem feito, de gratidão, jejuar porque Ele foi bondoso para conosco. O jejum, irmãos, quebra a nossa carne, o desejo da carne, o desejo carnal,
Nós ficamos fracos da carne e crescemos com Deus. Então Jesus nos ensina que nós devemos jejuar. E ele, como jejuou 40 dias no deserto, ele nos ensina que devemos ter momentos de jejum. Deus, ele quer que cada um de nós nos aproximemos dele através do jejum. Eu sempre, irmão, jejuo para coisas que às vezes parecem impossíveis. E olha, meus irmãos, que eu estou bastante tempo seguindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo não, sendo um discípulo, né? Não perfeito, porque ninguém é perfeito nessa terra. Sempre digo e volto a dizer, enquanto nós estivermos neste mundo aqui, nós teremos as nossas imperfeições. Mas Deus se agrada de um coração sincero que se coloca diante dele. E que eu e você, meus irmãos, venhamos jejuar. Está com problema com os filhos? Jejue. Está com problema no trabalho? Faça-se um jejum. Está com problema no casamento? Jejue. Está querendo abrir um grande negócio? Jejue. Tudo é necessário fazer um jejum quando é muito importante. Problema na saúde? Faça um jejum. Já notou que quando os médicos pedem para fazer um exame, pedem para ir em jejum? É porque o jejum limpa o espírito, limpa a carne. Então, a melhor purificação do homem é jejuar. E eu quero terminar esta pequena palavra dizendo que você é tudo aquilo que pensa de acordo com aquilo que você quer. Então, o jejum faz parte de nós termos um encontro maior com Deus. E hoje, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida na presença dEle. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por todas as coisas. Tua palavra diz em Mateus que o Senhor nos ensinou a orar. O Senhor nos ensina a ter piedade e a dar esmolas. E o Senhor nos ensinou o poder do jejum, porque o jejum quebra cadeias, Senhor. Nos ensina, Senhor, porque o Senhor é o nosso melhor ensinador. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, repreenda todos os demônios, porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. E que assim seja. Livra-nos, Deus, de todo mal. Livra-nos, Deus, daqueles que querem ver a nossa queda. Repreenda, Senhor Deus. Abre as portas para nós, Senhor Deus. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a vencer todos os obstáculos. Não nos deixa, meu Pai, cair em tentação, Senhor Deus, mas livra-nos, Senhor, de toda a tentação. E que o jejum que nós fizermos, Deus, venha fortalecer o nosso espírito para que nós possamos estar diante da tua santa presença, Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus, tu és maravilhoso. Como eu sinto a tua presença, meu Deus. Oh, Senhor, oh Espírito Santo maravilhoso. Aleluia. Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és a nossa luz, Espírito Santo. Oh, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, nós engrandecemos o teu santo nome, porque tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Gratidão, Deus, sempre ao Senhor por nos livrar de tudo que não provém do Senhor. Purifica-nos, Deus, o nosso coração. Purifica-nos, Deus, de todo mal, Senhor. Abre os caminhos para nós, as nossas portas, Deus, venha ser aberta. Que assim seja, meu Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, que somos nós. E que assim seja, meu Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Dá vontade de continuar orando, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o jejum, Senhor Deus, que nós fizemos venha ser aceito por ti, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que nós possamos sempre jejuar na presença de Deus. Fique na paz
e fique com Deus.